Seja então bem-vindo ao Espaço da Defesa do Consumidor, o Espaço da Caminho, aqui na Viana TV, hoje em estúdio com a doutora Lúcia Miranda, e vamos para uma questão, neste que é o mês do consumidor, doutora, falar eventualmente também da velocidade da internet, que eventualmente não é o máximo, não é aquilo que realmente o consumidor contrata com as operadoras, e portanto há aqui também um problema que pode suscitar várias questões, nomeadamente até, mas poderá esclarecer-nos, ao cancelamento do contrato. Sim, exatamente. Este mês comemora-se o Dia Mundial do Consumidor, no próximo dia 15, mas a DECO, ao longo de todo o mês, e como tem sido habitual nos outros anos, destaca alguns dos maiores problemas que têm sido sentidos pelos consumidores no ano anterior e também ainda já este ano. E, na verdade, na região do Minho, o grande problema, o problema que nós podemos destacar do ano passado tem sido as velocidades da internet. A velocidade da internet não é o máximo, ou seja... Essencialmente na região do Minho. Essencialmente na região do Minho, portanto, nos distritos de Viana e de Braga, recebemos no ano passado várias reclamações relacionadas com esta questão, ou seja, com o facto da internet a que o consumidor tem acesso não ser suficiente para um uso habitual. Temos queixas, por exemplo, de não conseguirem descarregar documentos do e-mail, não conseguirem visualizar um vídeo sem que o mesmo falhe constantemente. Claro. Portanto, isto são tudo problemas relacionados com o serviço de internet fixa lá de casa. E a verdade é que no início deste ano também continuamos a receber reclamações relacionadas com esta questão. Um dos grandes problemas é que, por vezes, e das reclamações a que tivemos acesso, quando o consumidor contrata um serviço, que normalmente está associado ou vem em conjunto com outros serviços, portanto, os pacotes de serviços de telecomunicações, em que engloba internet, telefone fixo, televisão lá para casa, eventualmente também telemóveis, mas quando contrata o serviço, por vezes, a operadora já conhece que o serviço não funciona devidamente naquela zona de residência. Portanto, há um problema, digamos assim, em termos de velocidade naquele local, não é? Ou seja, a operadora vende uma velocidade que já sabe que não vai conseguir cumprir. No entanto, é aquela velocidade que convence o consumidor a contratar. Há aqui uma ressalva que temos de fazer que é muito importante. Normalmente, o consumidor, quando celebra estes contratos, é indicado logo naquela primeira página do contrato a velocidade máxima. Por exemplo, tem acesso até 24 megas. Primeiro perceber que este até faz toda a diferença, claro, e, portanto, poderá não atingir aquela velocidade. E depois, esta é a velocidade máxima, é aquela que convence o consumidor a contratar, mas é aquela que se vai verificar menos vezes ao longo de um dia. É muito importante saber que existe também a velocidade normalmente disponível, que é aquela que irá estar disponível a maior parte das vezes, na maior parte das utilizações, e há a velocidade mínima garantida, que é aquela que nunca pode baixar, não é? Nunca Neste pode caso estar será abaixo desse nível. A título de exemplo, se a velocidade mínima garantida é de 10 megas, o consumidor, através da sua utilização diária, nunca pode ter um valor inferior a este, a menos que haja uma situação anormal, como circunstâncias atmosféricas adversas, claro, pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas numa situação normal terá que ser sempre aquela no mínimo. E depois há uma outra, esta velocidade máxima é aquela que tem que se verificar num período do dia. Portanto, não pode ser aqui só uma velocidade utópica que convence o consumidor a contratar e que nunca se vai verificar. Não, ela tem que existir pelo menos num período do dia. E estes períodos têm que estar identificados no contrato. Ora, este é também um problema que nós verificamos em algumas reclamações que nos chegaram. Provavelmente não existe, não é? Não está assinalado. Indicado. O consumidor tem acesso, tem informação sobre a velocidade máxima, mas quanto às restantes, que são aquelas que, na verdade, se vão verificar mais vezes, o consumidor não conhece. Não tem informação sobre isso. Não tem informação sobre isso. E, portanto, desde logo é uma reclamação, é um pedido de esclarecimento e uma reclamação que deve fazer junto da entidade. Por outro lado, sempre que o consumidor comunica à operadora que tem falhas no serviço de internet, a própria assistência técnica não é eficaz, ou não existe, ou é muito demorada. Temos situações de consumidores que reclamam 3, 4, 5 vezes e não é agendada a deslocação técnica para verificar a avaria e para reparar se houver reparação possível. Outras situações, há essa deslocação, mas ou é num prazo muito alongado ou não tem qualquer efeito, ou seja, o serviço continua a ter fragilidades e o consumidor não consegue aceder a um serviço de qualidade, neste caso de internet. O que é que nós aconselhamos nestas situações? É evidente que não pode ser exigido a um consumidor que mantenha um serviço ativo e que pague o valor correspondente se não tem... Que não é o contratual. Exatamente, não é o contratado, claro. Não tem um serviço de qualidade, que é aquilo que o consumidor procura, e nestas situações aquilo que o consumidor deve fazer desde logo é comunicar ao operador estas falhas.
Se não for feito nada, digamos, por parte da operadora para resolver esta questão, o consumidor tem legitimidade para proceder ao cancelamento do contrato com base nesta justificação, ou seja, existe um incumprimento por parte da operadora relativamente É o às suficiente para que velocidades. possa realmente cancelar o contrato. Agora, Claro. aqui a questão também que deve ser ponderada e que o consumidor deve ter em atenção é que terá de comprovar ou pelo menos dar aqui alguns indícios de que de facto o serviço não funciona em condições. Neste caso deverá medir a velocidade, não é? Exato, essa é uma das questões mais importantes, é realizar medições à velocidade. Isto pode ser feito, o conselho que nós damos é que seja feito através do net.med, que é uma plataforma da ANACOM, portanto a entidade reguladora, e é o melhor Claro. site para este efeito. E através destes testes, comprovando-se que de facto não tem acesso a uma internet de acordo com o que está contratado, tem motivo para cancelar. Em algumas situações, daquilo que verificamos, na maior parte das situações em que o consumidor se deslocou à nossa delegação para tentar resolver este assunto, esse trabalho por vezes já tinha sido feito, mas a operadora continuava a insistir que havia uma fidelização a cumprir e que o consumidor teria de pagar uma penalização pelo cancelamento. Bom, isto não é válido, ou seja, se o consumidor comprova e se a própria operadora verifica que a internet não é de qualidade, não cumpre os parâmetros indicados no contrato, nada mais pode fazer do que aceitar o cancelamento do contrato e, além do mais, compensar o consumidor pelos dias em que o serviço não funcionou devidamente. Muito bem. Fica aqui então certamente este apontamento, também importante, neste que é o mês do consumidor, já sabe, qualquer sugestão pode enviar o seu e-mail para geral@vianatv.pt. O espaço da defesa do consumidor é apresentado na Viana TV às terças e quintas-feiras. A continuação de uma excelente semana. Até ao próximo DEC Minho. Fique bem. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas, com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cavazos, Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho, contactos 258 350 220 ou 258 944 047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com emenda variada todos os dias, várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados, serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo.